Lucas estava na beirada da ponte quando a viu. Era quase meia-noite. A cidade dormia abaixo. E ele tinha subido no parapeito pronto para pular. 26 anos de dor, solidão e fracasso pesavam em seus ombros como concreto. Não aguentava mais. Não via mais saída. Mas então, ela apareceu. Uma mulher de uns 60 anos, caminhando calmamente pela ponte deserta, como se fosse o lugar mais normal do mundo para estar naquela hora. Bela noite, não é? Ela disse, parando a alguns metros dele. Lucas a encarou, confuso. O quê? Disse que é uma bela noite. As estrelas estão lindas. Ele olhou para cima por reflexo. Realmente havia estrelas. Não tinha notado. Por favor, vá embora, ele disse. Voz rouca. Não quero audiência. Não sou audiência. Sou Marta. E você é? Alguém que quer ficar sozinho. Engraçado, eu também vim aqui para ficar sozinha. Mas parece que vamos ter que dividir a ponte. Ela se aproximou. Apoiou-se no parapeito ao lado dele, do lado seguro, e olhou para o rio lá embaixo. Sabe quantas pessoas já pularam desta ponte? Marta perguntou casualmente. Lucas não respondeu. 63. Nos últimos 20 anos. Eu sei por que conto. Por que você contaria isso? Porque meu filho foi o número 42. As palavras caíram como pedras. Lucas olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez. Viu os olhos cansados, as rugas profundas, as mãos que tremiam levemente. Seu filho, Mateus, tinha 24 anos. Subiu neste parapeito numa noite de inverno, exatamente como você está agora, e pulou. Não deixou bilhete, não deu chance de despedida. Apenas foi. Lucas sentiu algo quebrar em seu peito. Sinto muito. Eu também, todos os dias. Mas sabe o que me mata mais que a saudade? O quê? Não saber. Não saber por que ele escolheu aquilo. Não saber se eu poderia ter ajudado. Não saber se ele pensou em mim antes de pular. Passar a vida inteira imaginando o que eu poderia ter feito diferente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marta agora, mas ela não limpou. Por isso venho aqui, toda noite de sexta, há 7 anos, na esperança de encontrar alguém como você. Alguém que eu possa salvar, já que não pude salvar meu filho. Lucas sentiu suas próprias lágrimas. Você não me conhece, não sabe minha dor. Não, mas sei que alguém vai sentir sua falta. Alguém vai ficar como eu, quebrado para sempre, se perguntando o que fez de errado. Ninguém vai sentir minha falta, Lucas disse. Mas a voz saiu menos convicta. Tenho certeza. Meus pais me odeiam. Não tenho amigos. Perdi o emprego. Tô sendo despejado. Não tenho nada. Sou nada. Marta acenou. Mateus também dizia isso. Na carta que encontrei depois, ele tinha escrito, mas não deixou. Estava escondida no quarto. Ele dizia que era um fardo. Que o mundo seria melhor sem ele. Sabe o que eu faria para dizer a ele como estava errado? Ele estava errado? Completamente. Ele era tudo para mim. Meu único filho. Minha razão de acordar todo dia. E quando ele se foi, levou metade de mim junto. Lucas desceu do parapeito lentamente. Sentou-se no chão frio da ponte. As pernas não aguentavam mais. Marta sentou-se ao lado dele. Me conta, por que você está aqui? E Lucas contou. Sobre ter sido demitido após crise de ansiedade no trabalho. Sobre os pais que o chamavam de fracassado, porque ele largou a faculdade de medicina. Sobre a solidão de morar sozinho sem ninguém para ligar quando o mundo desaba. Sobre acordar todo dia sem motivo para levantar. Sobre a dor que não passava. E seus pais sabem que você se sente assim? Marta perguntou. Não, eles não querem saber. Só querem que eu seja o filho perfeito que imaginaram. Mateus também achava isso de mim. Depois que ele morreu, encontrei o diário. Ele escrevia que tinha medo de me decepcionar. Que não era o filho que eu merecia. Mas a verdade, qual? Eu só queria ele vivo. Não me importava se fosse médico ou gari. Ser rico ou pobre. Feliz era o suficiente. Vivo era o suficiente. Lucas limpou os olhos. Mas e se eles realmente me odeiam? E se eu sou mesmo um fracasso? Então você prova que está errado. Não morrendo, mas vivendo. Construindo algo novo. Encontrando seu próprio caminho. Não sei se consigo. Mateus também não sabia, mas não deu a chance de descobrir. E agora nunca vou saber que homem ele teria se tornado. Que felicidade ele poderia ter encontrado. Você tem essa chance. Por favor, não a desperdice. Ficaram ali em silêncio por longos minutos. Depois Marta perguntou, posso te levar para casa ou para um hospital? Alguém que possa te ajudar? Lucas ia dizer não quando uma luz de farol os iluminou. Um carro tinha parado na ponte. Alguém saiu correndo. Lucas, era Renato, seu único amigo de verdade. O único que ainda ligava mesmo quando Lucas não atendia. Renato estava ofegante.
olhos arregalados de pânico. Graças a Deus você está bem. Como você sabia que eu estava aqui? Lucas perguntou. Você mandou aquela mensagem de despedida. Achei que era piada até perceber que era sério. Procurei você em todo lugar. Pensei. Renato não conseguiu terminar. Abraçou Lucas com força desesperada. Você disse que não tinha amigos. Marta observou gentilmente. Mas esse rapaz dirigiu pela cidade inteira te procurando. Isso é amor, Lucas. Renato finalmente notou Marta. Quem é a senhora? Alguém que estava no lugar certo na hora certa. Ou talvez no lugar errado na hora errada, há 7 anos. Ainda não decidi. Os 3 sentaram-se ali na ponte fria, enquanto Renato segurava a mão de Lucas e não soltava. Por que você não me disse? Renato perguntou, voz quebrando. Eu sabia que você estava mal, mas não sabia que você ia. Porque tenho vergonha de ser fraco, de não conseguir lidar com a vida. Fraco, Lucas. Você é a pessoa mais forte que conheço. Passou por tudo que passou e ainda está aqui. Isso é coragem. Não parece coragem. Parece mais covardia, fugir dos problemas. Marta interveio, sabe? O que é covardia? As pessoas ao redor fingirem que está tudo bem quando não está. É a sociedade que pune vulnerabilidade. É olhar para alguém pedindo ajuda e dizer: supera, você não é covarde por sentir dor. Você é humano. Mas como eu saio disso? Como eu continuo quando tudo parece impossível? Um dia de cada vez, Renato disse. E você não vai fazer sozinho. E eu estou aqui. Eu sempre estive. Sempre vou estar. Mas seus pais... Lucas começou. Esqueça meus pais. Eles não definem meu valor. E os seus não definem o seu. Você precisa viver para você, não para agradar ninguém. Marta se levantou lentamente. Meu trabalho aqui está feito. Mas Lucas, me promete uma coisa. O quê? Marta, promete que se algum dia você sentir isso de novo, esse desespero, esse vazio, você vai ligar para alguém. Para Renato, para serviço de emergência, para qualquer um. Mas não vai fazer sozinho. Mateus fez sozinho e me destruiu. Não faça isso com quem te ama. Prometo, Lucas sussurrou. Prometo. Marta entregou um cartão. Centro de Valorização da Vida. CVV. Ligue quando precisar. Eu trabalho lá como voluntária. Talvez um dia possamos conversar de novo em lugar melhor que uma ponte. E se foi, deixando Lucas e Renato sozinhos. Renato levou Lucas para sua casa. Ligou para um psiquiatra de emergência. Sentou-se com ele a noite toda, sem dormir, apenas presente. Você vai ficar aqui comigo, Renato disse. Não é pedido, é fato. Vai morar aqui até se estabilizar. Não posso aceitar. Pode e vai. Lucas, você é meu melhor amigo há 10 anos. Me ajudou quando meu pai morreu. Esteve comigo em cada momento difícil. Agora é minha vez. E não aceito não como resposta. Nos dias seguintes, Lucas começou terapia intensiva, medicação para depressão, grupos de apoio. Era difícil. Alguns dias ele não queria sair da cama. Alguns dias o abismo parecia tão profundo quanto antes. Mas seu amigo estava sempre ali trazendo o café, forçando-o a comer, sentando em silêncio quando palavras não ajudavam. E lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Não foi dramático. Não houve momento de revelação mágica. Apenas pequenas melhorias. Um dia onde ele sorriu genuinamente. Uma noite onde conseguiu dormir sem pesadelos. Uma manhã onde acordou sem vontade imediata de morrer. Eram vitórias pequenas, mas eram vitórias. 3 meses depois, Lucas retornou à ponte. Não para pular, mas sim para agradecer. Marta estava lá, como disse que estaria toda sexta. Você voltou, ela disse sorrindo. Voltei para dizer obrigado por me salvar. Eu não salvei você. Apenas te lembrei de quem você é. A salvação veio de você. Como você consegue vir aqui toda semana, não dói? Não traz tudo de volta? Dói todos os dias, mas descobri que posso transformar dor em propósito. Cada pessoa que ajudo é uma vitória que meu filho não teve. É uma forma de honrá-lo. Quantas pessoas você já ajudou? Você é o 13º. Nos últimos 7 anos. 13 pessoas que não pularam porque eu estava aqui. Não traz Mateus de volta, mas dá sentido à perda. Lucas olhou para o rio lá embaixo. O mesmo rio que quase o levou. Ainda penso nisso às vezes. Em pular, especialmente nos dias ruins. E nesses dias, o que você faz? Ligo para Renato, ou para o CVV, ou lembro daquela noite que conversei com você. Lembro que a dor é temporária, mas a morte é permanente. Exatamente.
Ficaram em silêncio confortável. Depois Marta perguntou: "E seus pais? Falou com eles?" "Ainda não, mas vou. Quando estiver pronto, vou dizer a verdade. E se eles não aceitarem, tudo bem, porque descobri que preciso me aceitar primeiro." Marta sorriu. "Mateus teria gostado de você." 2 anos depois, Lucas tinha sua própria vida de volta. Não a vida que os pais queriam, mas uma vida sua. Trabalhava como designer gráfico freelancer, morava com Renato como roommates, fazia terapia regularmente e uma vez por mês visitava Marta. Num desses encontros, ela lhe deu algo, uma caixa de sapatos velha. "O que é isso?" ele perguntou. "Cartas que eu escrevia para Mateus depois que ele morreu. Tudo que eu queria ter dito quando ele estava vivo. Li todas novamente ontem e percebi algo." "O quê?" "Que eu estava escrevendo para mim mesma. Para o meu eu do passado, para a mãe que poderia ter prestado mais atenção, que poderia ter perguntado mais, que poderia ter notado os sinais." "Você não sabia, Marta, não sabia, mas deveria ter suspeitado. Ele estava diferente nos últimos meses, mais quieto, mais distante. E eu estava tão ocupada com meu trabalho, minha vida, que não parei para perguntar se ele estava bem." Lucas segurou a mão dela. "Você não pode se culpar para sempre." "Não posso, mas posso aprender e ensinar outros." Por isso comecei a dar palestras em escolas sobre saúde mental, sobre sinais de depressão, sobre como perguntar, como ouvir, como salvar. Está transformando tragédia em missão, porque a alternativa é me afogar na culpa. E isso não honra Mateus. Isso não ajuda ninguém. Lucas abriu a caixa, leu algumas cartas. Elas eram dolorosas, eram honestas e curativas. "Posso escrever também? Uma carta para seu filho?" Marta se emocionou. "Pode, ele ia gostar." Naquela noite, Lucas escreveu: "Caro Mateus, você não me conhece. Eu sou Lucas, o cara que sua mãe salvou na mesma ponte onde você se foi. Queria te dizer algumas coisas. Primeiro, sua mãe te amou mais do que você imaginou. Ela te ama ainda. Fala de você com orgulho, com saudade, mas também com propósito. Você não morreu em vão, porque ela transformou essa dor em salvação para outros. Segundo, eu entendo o desespero, o vazio, a sensação de que o mundo seria melhor sem você. Eu senti tudo isso, mas estava errado. E você também estava. Nosso valor não está em ser perfeito, está em ser humano. Terceiro, obrigado, porque sua história, embora trágica, me salvou. Me mostrou que todo fim deixa feridas eternas. E eu não quero deixar essas feridas nas pessoas que amo. Por último, descanse em paz. Saiba que sua mãe está bem. Está triste. Sempre estará. Mas está viva. E está ajudando. Está honrando você da melhor forma possível. Com amor e gratidão, Lucas." 5 anos após aquela noite, a ponte tinha um novo nome. Não oficialmente, mas entre os voluntários de saúde mental, era conhecida como Ponte da Esperança. Porque ali, toda sexta, havia alguém. Não apenas Marta, mas uma rede de voluntários. Pessoas que tinham sido salvas, pessoas que tinham perdido alguém, pessoas que simplesmente se importavam. Lucas era um deles. Toda sexta, das 22 horas a 2 horas, ele ficava ali, conversando com quem precisasse, sendo a Marta de outra pessoa. Naquela noite específica, ele estava sozinho no posto quando viu alguém subir no parapeito. Uma garota jovem, não mais que 18 anos. "Bela noite, não é?" Lucas disse, exatamente como Marta tinha dito para ele. A garota olhou para ele, surpresa. "O quê?" "As estrelas estão lindas." E começaram a conversar. Lucas contou sua história. A garota contou a dela. Bullying na escola, abuso em casa, depressão não tratada, dor que parece infinita. "Eu entendo", Lucas disse, "mais do que você imagina, porque eu estive aí, neste exato parapeito, pronto para pular, e alguém me salvou. Não com respostas mágicas, mas com presença, com escuta, com a lembrança de que a dor passa, mas a morte não." E passou? A dor? Algumas, outras eu aprendi a carregar, mas descobri que dor não é inimiga, é professora. Me ensinou empatia, me ensinou a valorizar vida, me ensinou que vulnerabilidade é força. A garota desceu do parapeito lentamente. "Não sei se consigo." Não precisa saber. Precisa apenas tentar, um dia de cada vez. E não sozinha. Deixa eu te conectar com pessoas que podem ajudar. Terapeuta, grupos de apoio, amigos, família se for seguro. Chamou a ambulância. Ficou com ela até chegar. Deu seu número. Liga quando precisar. De dia, de noite, madrugada. Eu atendo porque alguém fez isso por mim.
Quando a garota foi levada, com promessa de ajuda, Lucas olhou para o rio. Obrigado, Mateus, ele sussurrou, por dar à sua mãe razão para estar aqui para me salvar. Para começar isso tudo, sentiu uma mão em seu ombro. Marta tinha chegado. Outra vida salva, ela disse. Outra vitória contra o silêncio. Quantas agora? Perdemos a conta. Mas cada uma importa. Ficaram ali, 2 sobreviventes de histórias diferentes, unidos por propósito comum: garantir que ninguém pulasse sozinho, que ninguém morresse achando que não importava, que ninguém terminasse sem saber que era amado. A ponte ainda estava lá, o rio ainda corria embaixo, mas agora havia luz, havia esperança, havia pessoas que se importavam. E toda sexta-feira, sem falhar, havia alguém ali, pronto para dizer: bela noite, não é? Vamos conversar? A ponte não mata ninguém, o silêncio mata. O silêncio de não pedir ajuda quando está desmoronando. O silêncio da sociedade que pune vulnerabilidade. O silêncio de quem vê alguém sofrendo e desvia o olhar. Lucas estava pronto para se tornar mais uma estatística, mais um jovem perdido para a epidemia silenciosa de saúde mental. Ele não estava fraco, estava doente, e doença precisa de tratamento, não julgamento. Mateus nunca teve a chance que Lucas teve. Morreu sozinho, achando que era um fardo, e deixou uma mãe destruída carregando culpa que nunca deveria ter sido dela. Cada suicídio não mata apenas uma pessoa, mata um pedaço de todos que ficam. Marta transformou dor em propósito, salvando vidas na mesma ponte que tirou a de seu filho. Renato representou algo crucial: o poder da presença persistente. Não tinha respostas mágicas, apenas ficou com seu amigo quando ele mais precisou. Às vezes, salvar alguém é tão simples quanto estar lá. Mas a verdade dura não deveria chegar até a ponte. Precisamos criar uma cultura onde pedir ajuda não é vergonha, onde dizer estou pensando em me matar não assusta as pessoas, mas as aproxima. Se você conhece um Lucas, não espere ele chegar na ponte. Pergunte como ele está, de verdade, e escute sem julgar. Se você é o Lucas, saiba, você não está sozinho. Não é fraco por precisar de ajuda. Não é um fardo. O mundo não seria melhor sem você. Ligue para o CVV 188, funciona 24 horas e é gratuito. Se você é a Marta, carregando culpa, não era sua culpa. O que você pode fazer é honrar a memória ajudando quem ainda pode ser ajudado. A dor que parece infinita passa. O desespero diminui. A escuridão não é eterna, mas você precisa estar vivo para descobrir isso. Escolha ficar, escolha pedir ajuda, escolha viver. Você é importante. A sua vida importa. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal e compartilhe. Você pode salvar uma vida apenas compartilhando esta mensagem. Juntos, podemos quebrar o silêncio que mata.